Você vai conferir a nossa visita do dia. Clarissa Oliveira, direto do Planalto Central, direto de Brasília, está nos fazendo companhia hoje, em loco, aqui no estúdio. Clarissa, nessa semana a gente teve toda uma expectativa gerada, que já vem de algumas semanas, em relação ao Renda Brasil. E não saiu nada. E a fala do ministro Paulo Guedes é no sentido de que a política é que vai ditar o ritmo. E aí, quando teremos o Renda Brasil? Como é que isso influencia na discussão também do auxílio emergencial? Olha, gente, primeira coisa é que a política está ditando o ritmo dessa história desde o comecinho, né? Então, não é só na definição do valor que a gente consegue ver isso com clareza, como tem sido dito nos últimos dias. Eu já cheguei a comentar isso aqui antes, eu insisto, essa polêmica sobre supostamente o presidente Jair Bolsonaro não aceitar um valor inferior a R$300 não me convence, nunca me convenceu, por um motivo simples. Em maio, quando eu trouxe pela primeira vez a informação de que seria feito o Renda Brasil, que o governo ia reformular o programa Bolsa Família, foi uma informação passada por um ministro para mim, e naquele tempo, antes de todo mundo estar falando sobre esse assunto, ele já tinha me dito que trabalhava-se com um valor por volta de R$250, que fosse maior do que o Bolsa Família e que incorporaria os outros programas sociais, vários programas sociais a serem definidos. Então, não houve surpresa nesta semana por parte do presidente Jair Bolsonaro. Dizer que o presidente Jair Bolsonaro acabou de descobrir agora uma coisa que já era sabida pela gente em maio, não me convence muito. Mas se a gente for observar toda a narrativa que tem sendo construída pelo governo nas últimas semanas, a gente observa que, em primeiro lugar, isso sempre veio acompanhado de demonstrar a dificuldade que o governo tem de encontrar fontes de recursos. E nos bastidores, integrantes do próprio governo difundem a informação de que, olha, talvez se a gente fizesse isso, talvez se a gente fizesse aquilo, se a gente aumentar a carga tributária aqui um pouquinho, acabando com as deduções de saúde no imposto de renda, quem sabe se a gente recriar a tal CPMF. Então existe uma narrativa sendo construída que coloca o presidente Jair Bolsonaro como o ator principal para elevar o valor desse benefício. Hoje teve uma reunião do governo para tratar desse assunto, sem nada conclusivo. Ficou definido mais uma vez que iriam continuar buscando recursos. Uma informação quentinha que o líder do governo, Ricardo Barros, me passou agora há pouquinho, que eu conversei com ele. Vai haver também uma nova reunião na semana que vem, na próxima terça-feira, entre o presidente Jair Bolsonaro e líderes no Congresso. O programa não está pronto, o valor não está definido, como ele vai ser financiado não está definido, mas o presidente Jair Bolsonaro vai fazer essa solenidade, ou seja, ele tem uma simbologia muito grande em termos de articulação política isso. Então, me parece que há um movimento muito claro do governo para colocar o presidente Jair Bolsonaro como protagonista desse novo programa social, da articulação e criação desse novo programa social, e um movimento nos bastidores para convencer a população de que talvez medidas mais duras sejam necessárias para financiar esse programa. O problema é criar esse discurso, né, Clarissa, e convencer justamente a população, porque logo de cara, as informações que surgiram ali pode ter certeza que chateou muita gente, né? Existiam ali programas sociais importantes, né? A questão da farmácia popular atinge muita gente no país. O seguro defeso também, né? Apesar de ser num volume menor, mas é importante demais para aquelas pessoas que dependem do seguro defeso. Você tem aí uma questão que é polêmica demais, é quando você mexe com o imposto de renda. Se não é para corrigir a tabela, você eliminar a dedução é outro problema. Então, como que se costura um discurso como esse? Sem articulação política, sem que haja um entendimento de todas as partes ali envolvidas, nem pensar, né? Um ponto que eu acho importante é o seguinte, não é aqui dizer que a polêmica sobre como vai ser financiado o Renda Brasil é falsa. Ela de fato existe, porque há um desafio do governo de encontrar as fontes de recursos. Então, isso é real. Sem o quê? Sem furar o teto de gastos, né? Sem infringir nenhum tipo de norma relacionada à lei de responsabilidade fiscal. Como criar esse novo programa sem criar novos impostos. Então, a gente vê que a articulação, seja como ela for, ela vai ser imprescindível nesse processo. Fato.
ela não precisa vir com um evento anunciado do presidente, com os líderes antes mesmo, que haja uma confirmação de como vai ser esse programa. Então, eu acho assim, existe um Jair Bolsonaro em construção. A gente está vendo um Jair Bolsonaro de 2022 que está sendo construído neste momento, como a gente conversou agora há pouquinho. O presidente Jair Bolsonaro tem se movimentado cada vez mais de olho nesse ganho de popularidade que o auxílio emergencial deu a ele. E aí, respondendo à primeira pergunta da Isabel, onde ela falou como que isso tudo passa também pelo auxílio emergencial. Até agora não foi encontrada uma solução para apresentar o Renda Brasil sem criar esses outros problemas. Então, por enquanto, pelo menos pela sensação que saiu hoje dessa reunião que aconteceu hoje de manhã entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros, que o Renda Brasil deve ficar para depois e prorroga-se então o auxílio emergencial com um valor semelhante ao que o presidente Jair Bolsonaro quer ver no novo programa social. Mas vamos lembrar, outra coisa que a gente falou desde maio aqui, dizer que o governo vai ampliar o Bolsa Família, aumentar a base, aumentar o valor do benefício, não necessariamente quer dizer um aumento real, concreto de todo o programa, porque uma coisa essencial que o governo não quer discutir abertamente agora, vai ter porta de saída. Desde a concepção inicial do Renda Brasil, em maio, foi determinado que o programa vai ter uma porta de saída. A ideia é que sejam, segundo me disse um ministro, que existam metas de transição para o mercado de trabalho. Então, pelo menos um X% de beneficiários tem que ser reincorporado ao mercado de trabalho. Caso contrário, isso não está definido ainda, pode sim ser colocado um freio mesmo. Olha, se ele bateu esse prazo e não conseguiu se recolocar, ele está fora. Então, é uma questão de como você aplica o recurso também. Né? A gente ainda não sabe os detalhes exatos do programa, e isso ainda está sendo mantido nessa confusão. Cada dia, integrantes do governo vazam nos bastidores uma versão diferente, um modelo diferente, uma fonte de financiamento diferente, e isso de fato não está equacionado ainda. Então a gente só vai saber o tamanho do Renda Brasil quando a gente souber tudo, a real. Qual que é o prazo de permanência ali, quanto que as pessoas vão receber, que programas vão ser incorporados ali ou não, se vão ser extintos. Porque aí uma coisa é você reembalar vários programas sociais, outra coisa é você criar um programa novo ou ampliar o Bolsa Família, são coisas diferentes, né? Então acho que isso não fica tão claro e o governo não tem interesse em deixar isso claro para a população nesse momento. E o valor que está se trabalhando, por exemplo, o auxílio emergencial, 200 seria pouco, 600 seria demais, e aí quando a gente vai para a discussão do Renda Brasil, se tem a comparação com o Bolsa Família, que tem uma média de R$190, o presidente Jair Bolsonaro quer aumentar esse valor. Só que vai aumentar esse valor e aí volto de novo na questão que o Cris pontuou, né? Outros programas, outros benefícios serão extintos. E aí depende muito, eu gostei dessa expressão, viu, Clarissa, da embalagem que vai ser vendido tudo isso, né? Porque a gente pode ter produtos semelhantes, mas com uma embalagem diferente na prática ao final de tudo isso, né? Você falou da reunião da semana que vem, a intenção do presidente Jair Bolsonaro é já fazer algum tipo de apresentação, de definição de valores para os líderes, ou não está nem contando com isso ainda? Não, segundo me disse o líder Ricardo Barros, na verdade, ele até comemorou, ele disse até achar bom que seja feito esse esforço de articulação antes do anúncio do novo programa. E aí eu disse, olha, porque havia essa expectativa de que alguma coisa pudesse ser anunciada hoje, agora voltou a se falar nos próximos dias. Eu, quando estava conversando ali com o pessoal do Band Notícias, preparando a minha entrada ali mais tarde, até disse, falei, gente, não vamos falar de prazo, não vamos falar de prazo, não tem prazo, não tem data. O que tem é o governo discutindo o assunto. E até por isso gerou todo esse desconforto, esse Paulo Guedes ficou incomodado com o que o presidente Jair Bolsonaro fez, com o que não fez. As conversas que eu ouvi que não houve tanto incômodo assim, mas seja o que for, não há nada definido para a gente cravar, olha, vai sair. Agora, uma coisa, segundo o líder Ricardo Barros, não há expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro venha com um anúncio com detalhes do programa já na terça-feira, ou seja, eu estou imaginando que vai demorar mais. E, gente, como eu falei, pelo que está rolando nos bastidores, pode ser que isso fique só lá para frente mesmo e eles definam ainda essa semana a prorrogação do auxílio emergencial, que aí não tem nenhuma surpresa, né? A gente já sabia que ia ser entre 250 e 300 reais, isso já está sendo discutido desde lá de trás, que vai ser prorrogado até o fim do ano, a gente também já sabe justamente porque o presidente Jair Bolsonaro não quer deixar o buraco na base eleitoral dele, principalmente essa base recém-adquirida, recém-conquistada.
antes que o Bolsa Família já, que o Renda Brasil saia do papel. Você vê que a gente confunde, porque às vezes é só dar um nome novo, né, gente? Você pega o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, o que vai mudar? Tem clareza ainda, né? Casa verde e amarela e a casa é azul, do símbolo do programa. Eu não entendi. Opa, o pessoal se confunde. Mas, gente, peraí, casa verde e amarela é a carteira verde e amarela, não tô entendendo. E aí tudo você vai ver, é tudo verde e amarelo, entendeu? Mas no fim das contas a pergunta é, gente, o que de fato está mudando? Porque a política assistencialista lembra muito o governo do ex-presidente Lula. Quem cobriu governos do PT sabe que essa política, esse tipo de abordagem assistencialista é muito característico daqueles momentos, daqueles governos, principalmente do governo Lula, depois do governo Dilma também. Então a gente fala em programa de aceleração de crescimento e agora fala de Pró-Brasil, tudo parece muito parecido. Agenda de viagens pelo Nordeste. Agenda de viagens. E eu que era carrapato do Lula naquele tempo, gente, viajei o Brasil inteiro nessas viagenzinhas para inaugurar conjunto habitacional, para falar de Bolsa Família, falar de PAC. É muito semelhante, muito semelhante. Então, e isso foi inclusive assunto numa reunião, uma conversa informal entre alguns parlamentares que se reuniram na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, algumas semanas atrás. Segundo um relato que eu ouvi, Rodrigo Maia virou para um dos parlamentares e disse, olha, eu estou chocado com o que eu tenho ouvido do Paulo Guedes. Ele fala como se a história de agenda liberal fosse coisa do passado. E disse que ouviu do ministro Paulo Guedes a seguinte frase, nós precisamos encontrar um jeito de criar o Renda Brasil, ou Bolsa Família de novo. Criar o Renda Brasil, tirar o Renda Brasil do papel, porque é isso o que vai reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Então, não acho que há um desconforto do ministro Paulo Guedes com esse assunto. Eu acho que isso para ele já é caso superado. Enfim. Então, já matou, inclusive, minha pergunta. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque muito se falou ao longo dessa semana sobre fritura de Paulo Guedes, que ele estaria incomodado, que poderia sair. O mercado virou aquele rebuliço lá no meio da semana, desaba a bolsa, boataria danada, sobe dólar, enfim. E no final das contas, a coisa se acalmou, inclusive com reflexos no mercado financeiro. Hoje a bolsa terminou em forte alta, dólar caiu. Ou seja, eu ia te perguntar justamente sobre isso, de que forma se difere esse momento do Paulo Guedes em relação a outros ministros que aí sim foram fritados, cozidos e já jogados fora aí do governo federal. Ou seja, não há esse processo em andamento, é um processo diferente com o Paulo Guedes. Dá pra dizer que a frigideira tá ali no fogão, mas o fogo tá desligado? Não Seria isso? Óleo. Eu acho, talvez, essa é uma boa comparação da Isabel. Eu acho o seguinte, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem deixado muito claro há muito tempo que ele espera um compromisso do presidente Jair Bolsonaro com determinados pontos que ele considera essenciais. Ele tem colocado isso claramente. O que a gente viu nessa semana é muito mais uma repercussão do que acontece no mercado financeiro quando qualquer coisinha, por menor que seja, possa incomodar Paulo Guedes, porque o mercado financeiro teme muito a saída de Paulo Guedes do governo. Agora, recentemente, lá na XP, eu acho que o que o ministro Paulo Guedes falou durante um evento virtual da XP, recentemente, agora faz algumas semanas, para mim é a tradução perfeita do que, pelas conversas que a gente tem, está acontecendo com o ministro. Ele começou dizendo, eu só saio do governo abatido a bala. Vocês lembram dessa frase? E aí ele disse, só saio abatido a bala. Aí depois ele consertou, porque ele falou, não, peraí, gente, não, é meio feio, né, eu falar isso, peraí, deixa eu consertar. Não, abatido a bala não, né? No governo do Bolsonaro vai falar que vai dar um tiro, acho que não é legal. E aí ele se corrigiu, disse não. Aí dali pra frente foi conversando, um pouco depois ele falou, não, olha, eu não saio do governo desde que o presidente Jair Bolsonaro se mantenha comprometido com a agenda econômica. Sim, ok, beleza. Assunto sobe, tá, vai, segue o jogo, continuam conversando. Aí lá pra frente ele, não, quer dizer, desde que o presidente Jair Bolsonaro continue comprometido com a agenda econômica e que o Congresso Nacional permita o avanço dessa agenda. Então, assim, cada vez ele vai botando uma condição que o primeiro era abatido a bala e depois, olha, se o Bolsonaro abandonar a agenda econômica e o Congresso dificultar, vai chegar uma hora que eu vou entregar os pontos e vou para casa, né? Então, assim, o mercado está sempre preocupado com isso, né? Sempre preocupado com o quanto ele é um fiador da economia do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que esse temor é razoável, é sensato, mas eu não acho que tenha havido uma insatisfação, uma irritação por parte do presidente Jair Bolsonaro com a frase
com o ministro Paulo Guedes com a frase do não posso tirar dos paupérrimos para dar para os pobres. Isso eu acho que foi uma reação do mercado financeiro que provocou esse rebuliço todo e naturalmente a oposição pega carona, críticos do ministro Paulo Guedes no governo também pegam carona e aí vira esse carnaval todo. É isso aí. Clarice Oliveira conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes.